Queridos irmãos, com muita alegria, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. E como já dissemos nas aulas anteriores, estamos estudando neste trimestre, na nossa revista de adultos, o tema A Supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. E na aula de hoje estudaremos a lição 13, com o tema A Leitura da Bíblia e a Educação Cristã. Veremos que é preciso estudar a Bíblia até a volta de Cristo, que a busca do Espírito Santo é importante na compreensão das Escrituras e que a escola dominical e a leitura bíblica devem ser uma importante agenda na vida do crente. Pedimos a você que compartilhe essa aula para que mais irmãos sejam enriquecidos por esse conteúdo tão precioso para as nossas vidas. Antes, porém, vamos fazer uma breve oração. Glorioso e eterno Pai, nós te pedimos agora, Senhor, fica conosco e abençoa essa aula no nome de Jesus. Amém. Curiosidade Bíblica. Você sabia que a Escola Bíblica Dominical é a maior e mais poderosa agência de ensino da Palavra de Deus de que a Igreja dispõe? Estima-se que cerca de 120 milhões de alunos no mundo todo participam da Escola Bíblica Dominical todas as semanas. Vejamos o que nos diz o texto áureo. Texto áureo. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13. A verdade prática nos diz: a leitura e o estudo da Bíblia fortalecem a fé e a comunhão com Deus. Leiamos agora a leitura bíblica em classe para a lição de hoje. Acompanhe conosco a palavra do Senhor. Leitura bíblica em classe. 1 Timóteo capítulo 4, do versículo 6 ao 16. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Muito bem! Conforme já dissemos, neste trimestre estamos estudando a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. E a introdução da nossa lição nos diz que a educação cristã tem como finalidade a formação espiritual e o desenvolvimento do caráter cristão. A escola dominical, dentre outros, é uma agência educadora no contexto da igreja. A fonte para o ensino é a Bíblia Sagrada, a autoridade suprema de fé e prática para o salvo em Cristo. A leitura e o estudo das Escrituras servem de base para o conteúdo programático a ser observado tanto em sala de aula como fora dela. Pois bem, vamos passar agora à análise da lição de hoje. O tópico 1 diz o seguinte: a Bíblia é o livro-texto da escola dominical. A Bíblia é o livro-texto da escola dominical. E no item 1.1, nós vamos verificar a questão do currículo adotado. Temos a Bíblia, então, como o livro base para todo ensino-aprendizagem.
Diz a palavra de Deus em João capítulo 5, versículo 39, o seguinte: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então a palavra de Deus, ela contém a vida eterna ou a revelação de como Deus quer nos proporcionar e vai nos proporcionar a vida eterna. E além do mais, a Bíblia, a palavra de Deus, o seu conteúdo está diretamente relacionado à forma de testificação da pessoa de Jesus Cristo. É a palavra de Deus que testifica acerca de Cristo. As doutrinas bíblicas reproduzidas no material didático da Escola Bíblica Dominical servem como padrão para o viver diário e a formação do caráter cristão. Nós vamos ver que isso ocorre porque são baseadas na palavra de Deus. Todo o conteúdo e o caráter do padrão de vida cristã. É na Bíblia que nós temos o conteúdo e a base e o alicerce para o desenvolvimento pleno do nosso caráter cristão. O conteúdo do padrão de ensino-aprendizagem estabelecido no currículo demonstra ainda que a ortodoxia expressada, professada pela Igreja Assembleia de Deus, ela está ali apresentada e, por consequência, contribui para manter a unidade doutrinária da igreja. É um ensino-aprendizagem onde somos ensinados a compreender a palavra de Deus e também é uma compreensão que traz em seu bojo o objetivo de trazer a unidade doutrinária da igreja. Por conseguinte, nós vamos ver isso, que conhecendo o corpo doutrinário, os aspectos essenciais da doutrina cristã, nós estaremos, de uma certa forma, refutando as heresias. É como se fosse, como disse o comentarista, um antídoto contra as heresias. No tópico 1.2, nós vamos verificar a prática pedagógica. Trata-se aí, sim, de uma questão de metodologia do ensino. Nesse sentido, o ensino não pode ser limitado a uma transferência de conhecimento ou transferência de meras informações. Mas esse estudo deve instruir, expor, corrigir o erro, de acordo com o que diz 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, a fim de que se venha buscar a transformação da velha natureza do homem. Então, a escola dominical, ela terá cumprido seu papel fundamental e educacional cristão, quando for perceptível as mudanças na vida dos alunos, quando a palavra de Deus ali ministrada com conteúdo pedagógico for suficiente para transformar a vida do aluno. É uma palavra que transforma porque é uma palavra inspirada por Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Não é a palavra do homem, não é a palavra exposta oriunda do pensamento humano, da filosofia, mas é uma palavra inspirada pelo Espírito Santo e nos serve de crescimento espiritual. Nós vamos agora analisar o tópico 1.3, que diz acerca do padrão ético e moral. Bom, estamos falando da educação cristã. Analisamos a parte do currículo, a orientação pedagógica e agora a Bíblia, ou o ensino da educação cristã, ele tem como padrão a ética e a moral. O que é a moral? A moral normatiza e direciona a prática das pessoas, buscando o seu aperfeiçoamento. As normas e a prática que nós buscamos ao receber as informações na Escola Bíblica Dominical, com orientação cristã, essas práticas são estabelecidas
e as normas também pela palavra de Deus, pela Bíblia. Vamos ver também, além da moral, a ética. A ética que teoriza sobre as condutas, estudando concepções que dão suporte à moral e também dentro do aspecto de regulação de grupos sociais, até do direito em si. A ética, ela orienta o homem ao dever ser, como deve ser a sua conduta. Já esse conjunto de regras não está explícito na lição, mas implicitamente da moral e da ética, nós podemos extrair também regras de conduta do indivíduo dentro da sociedade, que se trata aí do direito, né, que se dirige à conduta do indivíduo buscando o bem coletivo. O direito seria dar a cada um o que é seu dentro dessa perspectiva. Falei de moral, falei de ética, falei de direito por causa da correlação que existe entre esses 3 pontos relevantes na base de ensino de educação cristã. Sempre quando analisamos essas questões, nós nos deparamos por vezes com uma questão. É nosso direito, ou nós, como cristãos, temos dentro da ética e dentro da moral cristã, nós temos direitos a serem requeridos? Podemos utilizar os nossos direitos ou solicitar, requerer diante de Deus direitos para serem aplicados para nós? Aprendemos pela palavra de Deus que o cristão não tem direitos a serem requeridos diante de Deus. Por quê? Pois tudo o que o cristão possui é conquistado e adquirido pelos méritos de Cristo, tudo pela sua infinita graça. Então, já deixamos de lado aí uma questão que muitas vezes podem nos trazer aí uma certa inquietação. Vou requerer meus direitos. Quais direitos? Se Cristo é o detentor do mérito para o alcance da salvação de cada um. Nós alcançamos a salvação pelos méritos de Cristo. E por causa disso, desfrutamos sim da graça que temos por intermédio do seu amor, por intermédio do sacrifício na cruz do Calvário, que foi suficiente para que fosse apresentado a Deus e Deus o recebesse esse sacrifício como se fosse o nosso. Cristo fez isso porque o seu sacrifício foi vicário, substitutivo. Portanto, direitos espirituais, direitos como cristãos, do aspecto de vista espiritual, nós não teremos condições de requerer, porque tudo que nós temos foi conquistado por Cristo na cruz do Calvário. Mas, bem, vamos lá. A questão moral, ela é relevante e nós temos que pontuar alguns valores relacionados aos valores cristãos que são permanentes, pois sua fonte de autoridade espiritual é imutável. Em suma, a palavra de Deus não pode ser relativizada, revogada ou ajustada aos interesses humanos. Essa questão é bem complexa e forte. Por quê? Porque vivemos num mundo hoje onde habita a relativização de conceitos em todos os aspectos. Relativiza-se costumes, relativiza-se legislações, leis, tudo é relativizado. Todavia, a palavra de Deus, ela é imutável. Seus valores não podem ser relativizados. Quando isso acontece, nós vemos a ocorrência da apostasia. A apostasia, ela tem esse aspecto de pouco a pouco ir tirando uma pessoa que professa o evangelho da verdade para um aspecto mais relativista, o que contamina de morte uma pessoa que diz professar o evangelho. Porque o evangelho de Cristo, ele é imutável. Seus valores, os valores do reino, não podem ser revogados. Assim, no propósito de cumprir o papel
de instituição educadora, a escola dominical também atua como multiplicadora dos princípios éticos e dos valores morais da fé cristã. Todas as informações colhidas na escola dominical, ela tem esse propósito, porque multiplicam o conhecimento dos princípios éticos e dos valores morais cristãos que fazem parte da nossa vida cristã. Vamos agora ao tópico 2 da nossa lição, que diz o seguinte: a educação cristã e a formação de leitores da Bíblia. Conceito de educação cristã. Educação vem do latim educare, que significa literalmente guiar, instruir, conduzir para fora. No texto do Novo Testamento, destaca-se a palavra grega paideia, com o sentido de instrução. Então, a educação ela está diretamente relacionada à instrução. Quando aplicada às crianças, a palavra tem sentido de treinamento e correção. Nós vamos ver algumas orientações relacionadas à correção no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 11, que diz o seguinte: e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor. Aqui, a orientação divina dizendo: não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Todos esses aspectos são relacionados à disciplina. Continuando, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Veja bem, essa palavra é açoita a qualquer que recebe por filho. Isso é feito por amor. Na sociedade que vivemos hoje, onde se prepondera a questão da pós-modernidade, essa palavra teria aí um condão de fazer com que na mente das pessoas muitas situações preconceituosas se formassem, porque a palavra açoite lembra sofrimento. Só que aqui diz da necessidade da disciplina, mesmo que seja com açoite, para aquele que é o filho, uma forma de correção. Continuando, se suportais a correção de Deus, Deus vos trata como filhos. Por que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para corrigirem e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Vemos aí, então, a questão da disciplina. Hebreus, capítulo 12, versículos do 5 ao 11. Hoje em dia, quando se fala de disciplina ou de rigidez na disciplina, existe uma certa decepção por parte daqueles que vão ser disciplinados, porque entendem que a disciplina é uma correção muito dura e rígida, às vezes ríspida, às vezes dolorosa. A Bíblia diz que é dessa forma, mas que a disciplina é feita com amor, por amor, para que haja crescimento e para que tudo isso, essa disciplina, produza um fruto pacífico de justiça. O homem de Deus, ele precisa ser disciplinado, a criança precisa ser disciplinada. Aquele que está aprendendo a palavra de Deus precisa se disciplinar para poder desfrutar de fruto pacífico de justiça. No caso de adultos,
se refere ao que desenvolve a alma, corrigindo erros e controlando as paixões. Vemos isso em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, para instruir em justiça. Então, a disciplina é algo preponderante no desenvolvimento e no conhecimento da educação cristã, bem como na sua aplicação. Tópico 2, item 2, objetivos da fé, objetivos da educação cristã. O saudoso teólogo Antônio Gilberto enfatiza os 3 principais objetivos da educação cristã. Primeiro objetivo: ganhar alma para Jesus, tal como descrito em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 15. Segundo objetivo: desenvolver a espiritualidade e o caráter cristão. Terceiro objetivo: treinar o cristão para o serviço do Mestre. Treinar o cristão para o serviço do Mestre. Vamos agora ao item 3, 2.3, que é muito interessante, que fala da capacitação dos alunos. Capacitar significa tornar capaz, preparar, qualificar. Um dos objetivos da educação cristã. Os alunos são formados não apenas como leitores do texto bíblico. Então, você, aluno da Escola Bíblica Dominical, a nossa formação visa não nos tornar simplesmente como leitores do texto bíblico, mas qualificados ao exame minucioso das Escrituras. Ou seja, a leitura diária das Escrituras, sob a iluminação do Espírito Santo e a aplicação dos princípios de hermenêutica, tais como as regras gramaticais e o contexto histórico e literário, nos capacita a isso. Nos faz com que nós venhamos a crescer em relação à capacitação cristã. É pegar e analisar um texto. Vejamos, por exemplo, vamos analisar um texto no livro de Mateus, capítulo 24, a vinda do Senhor Jesus Cristo. Como se dará a vinda de Jesus? Nós vamos tomar ali, em Mateus capítulo 24, a noção exata de que Cristo está falando. Existe o aspecto histórico? Sim, o aspecto histórico está relacionado a um período, ao primeiro período da era cristã, que Cristo marcou na humanidade com a sua morte. Cristo marca aquele período e nós vamos ver que em Mateus capítulo 24 existe uma previsão ali de que naquela mesma geração tudo iria se cumprir, pelo menos foi assim que os discípulos, num primeiro momento, haviam entendido, mas vemos que naquela geração o que ocorreu, o que Cristo falou em Mateus capítulo 24, foi a destruição do templo. E no ano 70, depois de Cristo, juntamente com a destruição, praticamente o início de um ataque muito grande de Roma contra o povo judeu, ou seja, uma indicação de que a vinda de Jesus não ocorreu ali, mas no futuro a perseguição de um grande líder contra o povo de Deus, um povo escolhido, irá ocorrer tal como ocorreu no ano 70. Nós vamos verificar isso ocorrendo no final dos tempos. Ou seja, existe a possibilidade da aplicação do que ocorreu em Mateus capítulo 24 ser digerida de duas formas, de duas maneiras. Uma com a queda do templo e outra já no final dos tempos. Vamos agora a nosso último tópico, tópico 3. É preciso ler a Bíblia diariamente, a leitura bíblica e a disciplina cristã. A disciplina cristã requer a regularidade e prioridade na busca da santificação. Nós já temos da parte de Deus a justificação, somos justificados por Cristo. Nós somos regenerados por Ele.
e depois de regenerados, nós temos que buscar a santificação, uma busca diária, para que um dia possamos ter condições de nos encontrar com Ele na glorificação, no advento da vinda de Cristo. A leitura e o aprendizado. Tópico 3.2 diz uma máxima pedagógica, conforme o comentarista nos deixou em alerta. Diz o seguinte: ler é aprender. Dessa forma, desse modo, por intermédio da Bíblia, aprendemos acerca de Deus e de seu plano de salvação. Tópico 3.3, a leitura e o devocional. Nós analisamos aqui a questão da importância da leitura da palavra de Deus e a educação cristã em seu aspecto relacionado à leitura e à oração. É esse ponto que estamos agora, leitura devocional, que inclui oração, louvor, leitura bíblica. Essa atividade fortalece a comunhão com Deus. Devocional é também uma oportunidade para o estudo sistemático, estudo indutivo das Escrituras, que por ação do Espírito Santo abre o nosso entendimento. É quando nós abrimos a palavra de Deus depois de um momento de oração, depois de um momento de busca do Espírito Santo e recebemos da parte dele, muitas vezes, orientações e também revelações da parte de Deus. A leitura e o aspecto devocional na vida do cristão é preponderante para o crescimento de sua vida espiritual e o crescimento também do seu conhecimento. Pois bem, fizemos aí então uma análise, meus irmãos, da educação cristã em alguns dos seus aspectos. Vamos agora para as nossas considerações finais. A conclusão da nossa lição de hoje nos diz que a educação cristã fundamenta o seu currículo na inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus, a Bíblia. Seus principais objetivos são ganhar almas, desenvolver o caráter e preparar o salvo para o serviço cristão. Nesse propósito, seus alunos são instruídos à leitura e ao estudo da Bíblia e, sobretudo, a pautar suas vidas na autoridade suprema das Escrituras Sagradas. Muito bem, vamos fazer agora o nosso momento de oração. Pai bendito, Pai querido, glorioso, amado e santo, nós te bendizemos, Senhor, pela oportunidade que Tu nos concede, ó Pai, de ter concedido a Tua palavra para as nossas vidas. Palavra de orientação, Senhor, palavra em que buscamos, Senhor, aprimorar o nosso conhecimento por intermédio do estudo. Muito obrigado, Senhor, te bendizemos por isso e te agradecemos. Amém. Muito bem, chegamos ao final de mais uma aula e hoje aprendemos algumas importantes lições sobre o tema a leitura da Bíblia e a educação cristã. E na próxima semana, começaremos o segundo trimestre de 2022. E o tema da nossa revista de adultos é o seguinte: os valores do reino de Deus. A relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. E o tema da lição 1 é o Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus. Queremos agradecer a você por ter acompanhado conosco o estudo dessa importante lição. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal que está aparecendo na sua tela abaixo. Ative o sininho para você ficar por dentro da nossa próxima aula e compartilhe com os seus professores, com os seus alunos ou com seus amigos e irmãos da sua igreja ou das suas redes sociais. Que Deus em Cristo abençoe a todos e até a próxima aula, permitindo Deus. E não se esqueça, vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse a qualquer momento. Até lá!